Olá, salve, salve! Vamos conversar agora sobre responsabilidade civil no direito civil. A responsabilidade civil é um ramo do direito civil que analisa, que estuda, que normatiza o dever de indenizar a responsabilidade, né, sobre os atos ilícitos cometidos. Então, coloquei aqui para vocês, ó, aqui, responsabilidade civil, obrigação de indenizar, regra geral. Aquele que por ato ilícito, e quando a gente fala em ato ilícito, nós falamos no artigo 186 e 187 do Código Civil. Causar dano a outrem, causa dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, né? E aí, quando a gente fala em reparação, nós estamos tratando aí do artigo 927 seguinte do Código Civil. Ato ilícito, meus amigos, consiste na violação ao direito alheio e na provocação de um prejuízo, ainda que apenas moral ou exclusivamente moral, por meio de uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência. Então, o que eu quero dizer com esse conceito aqui? O que esse conceito quer tratar pra gente? A violação do direito em relação a outra pessoa, provocando prejuízo àquela pessoa, ainda que exclusivamente moral, que não seja um prejuízo patrimonial, mas um prejuízo moral, por meio de uma ação, de uma conduta positiva, né, comitiva, ou a omissão, uma conduta omissiva, você gera aí o dever de indenizar. Você que está em casa estudando, já deve ter observado que algumas doutrinas, eu aí vou citar aí o Carlos Roberto Gonçalves, o Flávio Tartucci, eles colocam a responsabilidade civil logo após o direito das obrigações. Porque aí nós temos dois entendimentos, né? A obrigação é a fonte originária do direito e a responsabilidade é a fonte derivada do direito. Ou seja, pela obrigação, e essa obrigação ela pode ser pactual, pode ser por força de lei, pode ser um ato unilateral, né? Uma promessa, por exemplo, eu gero uma expectativa da parte. E quando eu não cumpro aquilo que eu me proponho a fazer, eu estou provocando dano em alguém, ou estou gerando uma expectativa que não está sendo correspondida, e aí nós partimos imediatamente para a corrente da responsabilidade civil, para a vertente da responsabilidade civil. Ok, meus amigos? Vamos lá? Então, calma aí, vamos lá. Prontinho. Não constituem atos ilícitos, segundo o artigo 188, né, 188, os atos praticados em legítima defesa ou no exercício regular de direito reconhecido. Aí nós já temos aí que não constitui um ato ilícito. O que eu quero dizer aqui com exercício regular de um direito? Para muitos, é muito constrangedor, por exemplo, você ser revistado por um policial, né? Passar por uma revista policial. Você está andando na rua, o policial aborda você, né, e revista você. A pessoa pensa assim, poxa, mas que coisa constrangedora, né? Poxa, eu fui revistado por um policial aqui, tinham outras pessoas na rua e me viram ser revistado ali pelo policial e tudo mais. Mas olha só, é o exercício regular do direito do policial revistar as pessoas, verificar uma pessoa que possivelmente possa ser suspeita e aí revistar aquela pessoa. Ok? Então não constitui ato ilícito. A exemplo disso, por exemplo, nós temos um médico que, para efetuar determinado exame, sugere que você retire a roupa, por exemplo. Por mais constrangedor que isso possa parecer, né? Poxa, eu vou tirar minha roupa para uma pessoa que eu não conheço, enfim, né? Ou até conheço meu médico, mas não é da minha família, enfim. Né? Mas ele precisa ter acesso, ele precisa ver para que ele possa te examinar, ok? Então, em se tratando dessa natureza, não constitui ato ilícito. A Eita ferro! Vamos lá, com calma, meus amigos. Deterioração ou destruição de coisa alheia ou lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Ficou engraçado isso. Vamos lá. Deterioração, destruição de coisa alheia ou lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Vamos entender o que significa esse conceito aqui. Muito bem. Olha só.
tá tendo um incêndio. E aí eu preciso chegar, eu sou bombeiro, preciso chegar no local do incêndio. Eu não tenho como subir porque alguns andares já estão consumidos pelo fogo. Então eu vou pela escada Magiros e eu quebro a janela de um dos apartamentos para poder adentrar dentro do edifício. Então eu danifiquei uma propriedade particular para eu poder ingressar naquele local onde está havendo um incêndio e retirar as vítimas que vão sair para aquela janela. Não há o que se falar em ato ilícito, não há o que se falar em reparação por danos patrimoniais. Aí olha aqui, ó, lesão a uma pessoa para remover perigo iminente. Vamos voltar, por exemplo, do médico. O médico faz um exame e constata que você tem ali um cisto, um nódulo qualquer no seu corpo. E ele marca uma cirurgia. Então, aquela intervenção cirúrgica, né, que consiste nele abrir você, ele dá um corte, sangra, fica a cicatriz, é uma lesão, mas ele vai retirar aquele produto, né, vai retirar aquele organismo do seu corpo, né, e vai encaminhar para a biópsia para saber se aquilo ali é maligno ou benigno, né, se você vai dar continuidade ao tratamento ou se só aquela intervenção cirúrgica por si só já sanou o seu problema. Então, meus amigos, lesão a uma pessoa, né, para remover perigo iminente não constitui ato ilícito, não constitui o ato ilícito. Tamo junto, meus amigos, beleza? Compreendido isso, companheiros? Vamos lá. Neste último caso, o ato só será legítimo quando as circunstâncias tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites indispensáveis para a remoção do perigo. Ou seja, não há outra alternativa, não há outra maneira. Tem que fazer a cirurgia, tem que cortar, vai sangrar, vai ficar cicatriz, mas é a única maneira que você tem de salvar a vida daquela pessoa. Então, casos como esse não constituem o ato ilícito. E aí eu coloquei ali a classificação da responsabilidade civil para vocês, meus amigos, estudarem, reverem, né, quem já viu isso na faculdade, ou vamos recordar isso direitinho. Vamos lá, primeiro, responsabilidade contratual, quando há um acordo de vontade descumprido, total ou parcialmente por um dos negociantes. Então, quando a gente fala em responsabilidade contratual, é a responsabilidade que ela é oriunda do acordo entre a parte. Então nós temos um contrato e daquele contrato gera direitos e deveres e uma vez violado aqueles direitos e deveres, aí incide aí a responsabilidade contratual, ok? Ou o próprio dano mesmo causado, né, pelo advento do contrato. Vamos imaginar a seguinte hipótese. Todos vocês já fizeram o uso de transporte público, fazem o uso de transporte público como eu também faço. Vamos imaginar que quando você está dentro de um ônibus, dentro de um coletivo, né, como passageiro, você está pagando por aquela passagem, né, pelaquela viagem, por aquele percurso, por aquele trajeto, você tem um contrato com aquela empresa de ônibus, ok? E aí no curso do contrato, o ônibus vem a se acidentar e você fica aí ferido. Então nós temos uma relação de contrato e essa relação de contrato gerou aí um problema para você. Então nós temos aí a responsabilidade civil contratual, ok? A responsabilidade civil extracontratual também é denominada, aí eu peço a vocês que prestem bastante atenção nisso, também é denominada como responsabilidade aquiliana. Aquiliana, meus amigos. Então, responsabilidade civil extracontratual, também denominada responsabilidade civil aquiliana. Por que eu pedi isso? Porque algumas provas, exame da OAB ou concurso público, costumam substituir a expressão e colocar sinônimos. Olha aí. Então, sempre que vocês observarem na prova que tiver lá, a responsabilidade civil aquiliana, nós estamos falando da responsabilidade civil extracontratual, ok? Também denominada aquiliana quando violado o dever geral e a abstenção de causar dano a outrem. Ou seja, não é o direito pelo contrato, e sim pelo advento da força de lei. Então eu não tenho uma relação contratual com aquela pessoa e aí violei o direito dela da mesma forma. Aí nós temos aqui uma responsabilidade civil extracontratual, ok? Elementos básicos da responsabilidade civil. Primeiro, conduta humana, ação ou omissão voluntária. São os 3 elementos que constituem a responsabilidade civil. O dano, o resultado
a fonte do dever de indenizar. E por fim, o nexo de causalidade, que é o vínculo entre a ação humana e o prejuízo causado. Nexo de causalidade, vínculo entre a ação humana e o prejuízo causado. Eu ensino para os meus alunos de graduação o nexo de causalidade de uma forma muito tranquila. O que é o nexo de causalidade? Essa é uma teoria minha para meus alunos de graduação. Nexo de causalidade é o elo de ligação entre a conduta do agente e o resultado do dano. Ok? Então, a sequência de atos perpetrados pelo agente, cujo resultado final é o dano, ou seja, a fonte do dever de indenizar, da obrigação de indenizar, é o que a gente chama de nexo de causalidade, ok? E aqui o nexo de causalidade também é tratado dessa forma, aqui, ó, vínculo entre a ação humana e o prejuízo causado, ok? Vamos lá, nexo de causalidade, teoria da causalidade adequada. Só haverá nexo causal quando o dano for causado direta e imediatamente pela conduta. Ou seja, só se considera nexo de causalidade quando o dano for causado imediatamente pela conduta do agente, ok? Não sendo causado imediatamente pela conduta do agente, não há o que se falar em nexo de causalidade, tá bom? É a teoria da causalidade adequada. E aí nós temos culpa em sentido estrito, enquanto violação do dever objetivo de cuidado, gerador de imprudência, imperícia ou negligência. A culpa em sentido estrito, né, é a violação do dever objetivo do cuidado que aquela pessoa deve ter em relação a determinada conduta. E aí, no caso, imprudência, imperícia e negligência. Ok? Dolo, intenção deliberada de provocar o ato. O dolo é a intenção deliberada, ou seja, a vontade de praticar o ato, né? Não é a culpa. E aí eu coloquei aqui a regra do nosso sistema, Nosso sistema adota a responsabilidade subjetiva, não objetiva, subjetiva, exigindo-se comprovação da culpa do causador do dano. Então a responsabilidade subjetiva exige-se, a comprovação da culpa do causador do dano. Ok? Vamos lá. E aí eu coloquei alguns exemplos de responsabilidade civil para vocês. Um exemplo para a gente poder visualizar isso aí de uma forma mais prática, né? Para que vocês possam, na prova, analisando as questões, lembrar desses conceitinhos. Vamos lá. Responsabilidade dos empresários individuais e das empresas, né? Ou seja, CNPJ, pessoa jurídica, né? Ok? Um exemplo, a responsabilidade deles versa sobre os danos causados por produtos postos em circulação. Ok? Empresário individual, empresa pelos danos causados por produtos postos em circulação. Além disso, meus amigos, também responde o empresário individual ou empresa pela falha na prestação do serviço. Ok? Além dos produtos postos em circulação, nós temos também aí a falha na prestação de serviço. Também é um fator, né, de responsabilidade empresarial. Dono ou detentor de animal, a responsabilidade civil do proprietário de um animal. O dano causado pelo animal, né, se não se provar a culpa da vítima ou a força maior. Vamos lá, vamos entender o que é isso, meus amigos. Dano causado pelo animal, se não provar a culpa da vítima ou a força maior. Eu ensino isso na sala de aula com o seguinte exemplo. O cidadão é proprietário de um animal feroz. Vamos imaginar aqui. Pitbull, Bull Terrier, Rottweiler, Fila Brasileiro, né? Essas raças de animais maiores, que são animais para tomar conta, animal de guarda, né? Pastor alemão e por aí vai. E aí ele saiu muito apressado de casa. Ele botou o carro para fora da calçada, bateu o portão com muita violência, o portão bateu e abriu novamente. Ele entrou no carro, seguiu para o seu trabalho e aquele portão entreaberto possibilitou a fuga do animal. O animal fugiu e atacou uma criança que estava brincando na praça. A criança ficou ferida, né, pelas mordidas do animal. A responsabilidade aí é do dono, do detentor do animal. Não há o que se falar em culpa da vítima, não há o que se falar em força maior. Ok? Culpa da vítima. O que seria a culpa da vítima? A questão da culpa da vítima, na questão da responsabilidade, no caso da responsabilidade
pelo detentor do animal, ela gera margem para muita interpretação, né? Você vê o seguinte, por exemplo, se você tem um animal desses, né, ferozes, e o seu muro é muito baixo, então você de algum modo possibilitou que aquela criança pulasse o muro e fosse atacada pelo animal. Então aí não há o que se falar em culpa exclusiva da vítima, você também é culpado por isso, o proprietário também é responsável por isso, porque ele não criou mecanismos para dificultar o acesso daquela pessoa na rua, seja criança ou seja até um adulto mesmo, com aquele animal. Agora vamos imaginar que fosse um muro muito alto, um muro bem alto mesmo, e ainda assim a pessoa pulou o muro. Pulou o muro, caiu, tinha um animal feroz lá, a pessoa foi atacada por aquele animal, ficou até gravemente ferida. Aí não há o que se falar em responsabilidade do dono por parte do dono do animal. Por quê? Porque ele criou mecanismos para impossibilitar que uma pessoa tivesse acesso ao animal. E a pessoa conseguiu romper aqueles mecanismos, romper aquele obstáculo, e aí foi atacada. O animal estava cumprindo o seu papel de guardar ali aquele patrimônio, aquela residência. Nesse caso aí, fica excluída a responsabilidade do dono ou do detentor do animal, ok? Dono de edifício em construção. Dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos cuja necessidade fosse manifesta. Então vamos imaginar o seguinte: condomínio não recebe a devida manutenção, um bloco, né, de revestimento daquele condomínio se solta, cai na calçada e atinge um transeunte, atinge uma pessoa. Eu vou citar um exemplo meu pessoal. O meu condomínio está fazendo manutenção ali, está trocando as pastilhas que revestem a parte externa do condomínio, fazendo uma benfeitoria ali naquele condomínio, justamente para evitar isso, para evitar que aquilo ali caia e atinja uma pessoa. Então, olha lá. Dono de edifício ou construção responde pelos danos causados que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos cuja necessidade fosse manifesta. Ok, meus amigos? Do habitante do prédio, aí nós já estamos falando do condômino, do morador. Responde também, hein, meus amigos? Vamos lá. Do habitante do prédio, ou parte dele, pelo dano proveniente das coisas que caírem ou foram lançadas em lugar indevido. Essa teoria é muito interessante, meus queridos amigos. Vamos lá. É aquele velho clássico caso, né, da pessoa que bota o jarro de flores no parapeito da varanda. Tá lá fazendo qualquer coisa, pum, esbarrou. Esbarrou aquele vaso, caiu lá de cima e atingiu uma criança, atingiu um idoso, atingiu um trabalhador, e aí causou ferimentos naquela pessoa, aquela pessoa ficou aí ferida, né? E aí, nesse caso, responde aí o habitante do prédio ou parte dele. Existem várias teorias para isso, existem várias, como posso dizer, na prática mesmo, na advocacia prática, você tem aí outras vertentes que podem aí contestar, não digo nem contestar, mas também expandir, né, a responsabilidade civil por parte não só do habitante, mas talvez até do edifício. Por exemplo, se não for possível identificar de qual andar, de qual apartamento caiu, né, aquele jarro de flores, aquele vaso de planta, o condomínio inteiro responde. Ok? Se não for possível identificar de qual andar caiu aquele vaso de flores, a pessoa aciona aí o condomínio e requer sua indenização junto ao condomínio. Ok? Responsabilidade civil dos pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Ok? Para a gente finalizar aqui, esses exemplos que eu dei aqui, responsabilidade civil dos pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e sua companhia. Vamos falar de indenização. A indenização mede-se pela extensão do dano, ou seja, quanto maior é o dano, né, maior é o valor a ser indenizado. Assim, é preciso olhar para os prejuízos sofridos pela vítima, para que se possa fixar o valor apto a compensá-la. Ok? Então, quanto maior é a extensão do dano, maior também será o cunho indenizatório.
Dano patrimonial. Dano patrimonial, coloquei também aqui do lado dano material. Olha o sinônimo aqui, dano patrimonial, dano material. Da mesma forma que eu falei, responsabilidade civil extracontratual, responsabilidade civil aquiliana. Resulta do prejuízo causado em razão da destruição ou deterioração da coisa alheia ou da lesão à pessoa, ok? Mas a lesão à pessoa aí é tratada como o quê? Ao bem daquela pessoa, ao patrimônio daquela pessoa. Então a destruição e a diminuição do valor do patrimônio de alguém consiste aí no dano patrimonial. Vamos lá, dano moral, né? Danos morais, decorre da violação dos direitos de personalidade, exemplo, vida, integridade física, honra, intimidade, privacidade, imagem, enfim, lá aqueles direitos que foram tutelados lá nos direitos da personalidade, lá na teoria do direito civil. Efeito, sofrimento, angústia, dor, humilhação, diminuição da autoestima. E eu coloquei aqui para vocês os meros dissabores, quer dizer, aqueles meros aborrecimentos do dia a dia, normais, da vida de qualquer ser humano, não caracterizam dano moral. Então esses meros dissabores, esses meros aborrecimentos, eles não são caracterizados como dano moral, ok? Dano moral é tudo aquilo que extrapola a esfera do mero aborrecimento. Por exemplo, ficar atrasado, chegar atrasado no trabalho, pegar um baita engarrafamento. É dano moral? Não, não é dano moral. Agora, por exemplo, receber uma cobrança indevida, ter o seu nome indevidamente cadastrado num cadastro restritivo de crédito, né? Incluído aí num cadastro, numa negativação indevida, sofrer qualquer tipo de humilhação ao vivo ou até online, né? Hoje em dia, com o advento da internet, você sofrer aí qualquer tipo de exposição da sua vida, da sua imagem, da sua intimidade, e aí nós estamos falando aí de algo que não é corriqueiro, mas que provoca em qualquer pessoa, né, esses efeitos aqui: sofrimento, angústia, dor, humilhação, diminuição da autoestima, ok? E aí nós estamos aí nos configurando na esfera do dano moral, ok, meus amigos?